Fala, meus amigos do canal Séries em Série, eu sou o Vinícius Saboia e hoje a gente vai indicar para vocês aqui no canal um dos maiores clássicos dentre as séries, uma das maiores séries de todos os tempos. A gente está falando da série Vikings, que teve recentemente a 6ª temporada lançada pela Netflix. Depois da vinheta, uma resenha completa sobre essa super dica de série para você colocar na sua lista. Solta a vinheta aí, mano. Uma lenda, um clássico, uma super série com muita ação, muita história para você colocar aí na sua lista. Você não pode deixar de fora essa série e que agora a gente vai falar um pouquinho mais da sinopse. Mas antes da gente falar da sinopse de Vikings, já vou pedir para você deixar o seu like aqui nesse vídeo. Um vídeo com muita informação bacana sobre essa super série, com uma super dica para você colocar na sua lista. E se inscreve aqui no nosso canal. Toda semana 3 séries tops aqui falando para você com super dicas. Você não vai ficar de fora do Séries em Série, vai? Mas vamos lá falar de sinopse. A série Vikings conta a história do mais famoso viking do mundo, Ragnar Lothbrok. Ragnar era um viking, um fazendeiro, e que tinha um sonho, que era ter uma terra fértil e um clima próprio para ele ter as suas plantações, para ele ter a sua fazenda com uma enorme plantação. Ou seja, tinha que ser algo fora da Noruega. E aí, com a ajuda de alguns dos seus conhecimentos e da sua própria liderança, ele propõe uma expedição além-mar para que ele consiga descobrir ou desbravar o mundo para ele chegar nessas terras que ele tanto deseja. E é desse jeito que ele consegue chegar na Inglaterra. Ele consegue levar a sua frota na Inglaterra. E claro que quando ele desembarca na Inglaterra, a conquista que ele tem do pedaço da cidadezinha onde ele consegue entrar ali na Inglaterra, onde ele tem o sonho de usar a terra fértil desse novo país que ele consegue desbravando, é exatamente numa briga, num conflito, numa pequena guerra entre os vikings e essa nova população que ele descobre. E é dentre essas conquistas e até algumas derrotas em que ele começa a liderar um grande grupo, o grande sonho viking de desbravar o mundo. E é nessas que ele começa a se tornar uma lenda viking, em que todo mundo ouviu falar de Ragnar Lothbrok. Tá aí uma série com 6 temporadas e que com certeza é uma história que se desenrola muito mais do que somente essa sinopse, que fala muito mais ali da primeira temporada. Então a série ela é bem mais completa do que isso, mas é uma série que consegue seguir de forma linear entre todas as 6 temporadas. Ela é linear porque ela consegue manter o mesmo ritmo de história, com bastante ação, bastante emoção, bastante briga, durante todas as 6 temporadas, mantendo um clímax e muito suspense em relação a essa história durante todos os episódios de cada uma dessas temporadas. Uma série que se torna um clássico exatamente por conta dessa necessidade que você acaba sentindo em querer descobrir o que vai acontecer com o decorrer dos personagens, da história, do enredo. Um enredo com muita história, que traz um texto rico e que fala muito sobre essa cultura nórdica, em que a gente conhece muito pouco por conta da criação cristã que o Ocidente traz pra gente. Então ela traz muitas dessas histórias, que são histórias sangrentas e violentas na maior parte das vezes, mas que aguçam a nossa curiosidade em relação a como que eles pensavam, como que esse povo bárbaro pensava antigamente em relação não só às conquistas, mas também a essa cultura que cria pra gente um choque de cultura muito forte por conta dos nossos pensamentos que a gente tem em relação à nossa cultura ocidental. Então, sim, é uma série que traz uma história pesada, uma história forte, com muito sangue, muita luta, com alguns sacrifícios que fazem a gente torcer os olhos, fechar um pouco os olhos, torcer a cara,
e até mesmo roer muito as unhas, imaginando o que pode acontecer entre vida, morte, muita coisa que, vou te falar, vocês vão torcer muito o olho para assistir essa série. Falando um pouco da produção de Vikings, a gente chega numa fotografia formidável, com cenários lindos e excelentes, muito bem retratados, principalmente quando fala dos reinos gélidos lá da Noruega, onde ela usa cores bastante frias para mostrar, para retratar esses reinos, diferente de quando eles vão para uma Inglaterra ou até outros cenários em que tem muito mais o verde aflorado, e aí sim eles usam as cores fortes para exatamente diferenciar o uso lá da Noruega, dos países gelados, desses países que são o futuro, aonde eles gostariam de ter o futuro da população deles. Então eles usam isso de forma muito bem colocada, mas o primordial, o principal, que tira a gente do sério a todo momento dentro dessa série, de tão impecável que é a trilha sonora de Vikings. O som dos tambores Vikings penetram na nossa cabeça de uma forma tão maravilhosa, principalmente nos melhores momentos, que são aqueles em que o suspense está a todo momento ali no ar. Então, quando eles começam a aflorar esse suspense, aquele ritmo dos tambores, cara, é de roer as unhas. E quando a gente fala das atuações de Vikings, cara, aí a gente não pode deixar de falar dos atores que fizeram de forma brilhante Ragnar e Lagertha, os dois personagens principais dessa história. Ragnar tem, então, uma forma de interpretação dada pelo seu ator que é feito de forma fenomenal, principalmente nos trejeitos em que ele usa, que foi, com certeza, muito bem estudado em relação à forma como os vikings, ou a forma como a própria lenda Ragnar se portava perante ao seu povo. A forma, inclusive, como ele imaginava os deuses e como ele se colocava como um semideus ali para a população dele. Realmente, uma atuação que, se pegar esse ator e botar para fazer outro personagem, cara, bota cabelo nele, raspa essa barba, porque você, em qualquer uma dessas interpretações que ele tiver fora de Vikings, você vai enxergar Ragnar Lothbrok. Assim também como os próprios filhos dele, nas interpretações dos atores que fazem os filhos de Ragnar. Bjorn Ironside, Ubbi, Hvitserk e Ivar. Principalmente Ivar e Bjorn. Eles conseguem dar uma interpretação top a esses personagens que vão crescendo ao longo da série de forma fenomenal. Inclusive, todos os filhos, falando desses 4 filhos que são os mais fortes nas temporadas para frente, da terceira, quarta temporada para frente, esses 4 filhos, eles conseguem usar os mesmos trejeitos de Ragnar nas interpretações de seus atores. É muito bem feito, de forma formidável, uma interpretação de primeira linha. Fora os outros personagens que só crescem com o decorrer da história e que não são tão principais, mas eles que vão se transformando nessas interpretações e vão crescendo de um jeito, como a própria Torv, o Rei Harald, o próprio Flock, que é apaixonante em todas as temporadas praticamente, e a própria Lagertha, que começa como uma pequena escudeira e ela vai tomando frente dessa história. Ou seja, um grupo de atores muito bem escolhido a dedo e que fazem com que a interpretação deles seja fenomenal dentro dessa história. Uma série, com certeza, 5 estrelas, não tem como ser diferente. Uma série que, se você já assistiu, já maratonou as 6 temporadas, assim como eu, com certeza você já se tornou órfão de mais uma série que acabou e que você fica esperando, meu Deus, por que não tem uma nova temporada? Vikings, uma série com muita ação, muito suspense, muita história para você colocar na sua lista, não pode ficar de fora. Sim, bastante atenção, uma série bem sangrenta, uma série que é realmente de torcer os olhos em muitos momentos, mas é com certeza um super clássico que todos nós que gostamos de história
precisamos assistir. Então não deixa de fora dessa sua lista se está dentro desse perfil que você se você se enquadra dentro desse perfil dessa grande série. Agora eu quero ouvir você. Você assistiu Vikings? Se você assistiu, escreve aqui nos comentários se você também é um órfão dessa grande série. Se você não assistiu, por qual motivo você não assistiu? Escreve aqui pra gente também. Ah, Vinícius, eu não curto muito esse tipo de série porque é muito sangrenta, muito violenta. Sim, tem bastante cenas fortes. Mas escreve aqui pra gente por que você não gostou de assistir. Vamos trocar bastante aqui para falar um pouquinho do que aconteceu nessas 6 temporadas e o que cada um de nós achou dessa grande série. Não se esquecem de deixar o seu like aqui no vídeo e se inscreve aqui no Séries em Série. A gente está esperando você. Ativa o sininho, que aí quando sair um vídeo igual a esse aqui, você vai estar por dentro de tudo que a gente está falando. Um grande beijo. Fui!